Boa tarde, gente. Hoje daremos continuidade à nossa aula de noções de semântica, tá bom? Iremos ver alguns temas muito importantes que nós utilizamos tanto em nossa oralidade quanto em nossos textos. Gente, a primeira delas é a expressão idiomática. A expressão idiomática nós conhecemos mais popularmente como os jargões, certo? A expressão idiomática é toda expressão formada por um grupo de palavras que constitui uma estrutura fixa, ou seja, não pode ser mudada, e de sentido único, que não muda, sentido invariável, certo? Como exemplo, nós temos as expressões abaixo: comer com os olhos, certo? Ou seja, desejar muito algo. Com o rabo entre as pernas, uma pessoa arrependida, envergonhada. Empurrar com a barriga, aquela famosa pessoa que enrola. Fingir-se de morto, ou seja, que não está nem aí para nada. Trocar os pés pelas mãos, uma pessoa que se confunde bastante. Unir o útil ao agradável, certo? Unir duas situações que são favoráveis e ver uma luz no fim do túnel, ou seja, uma esperança. Então, todas essas expressões são idiomáticas, certo? São expressões que elas não mudam, têm estrutura fixa, no sentido único, certo? E são expressões que nós conhecemos bem e que utilizamos bastante. A próxima, gente, é a paráfrase, certo? Observemos os exemplos abaixo. Flamengo goleia Santos no Maracanã. Santos é goleado pelo Flamengo no Maracanã. Observem, gente, que as duas frases, apesar de terem sido escritas de forma diferente, dizem a mesma coisa. E isso, gente, é a paráfrase. É todo enunciado que estabelece com outro enunciado uma equivalência geral de sentido. E vocês são craques em fazerem isso, certo, gente? Como assim, professor? Às vezes um professor pede um resumo, vocês estão pegando a resposta de um colega e querem mudar, vocês não falam com as mesmas palavras, vocês falam com palavras sinônimas. Portanto, isso já é algo normal para vocês, está próximo da realidade de vocês. Uma paráfrase ela pode ser empregada com diferentes finalidades. Por exemplo, reapresentar de maneira mais simples o conteúdo de um texto difícil, que é o que nós geralmente professores fazemos. Apresentamos determinado texto de uma forma mais simples para vocês. Exprimir determinadas intenções em relação ao texto original. Vai também, gente, ajudar a memorização de conteúdo, certo? Ou seja, às vezes vocês estão estudando e aquelas palavras não ajudam vocês a memorizar o conteúdo. Então, vocês utilizando as palavras de vocês, dizendo a mesma coisa, vai ajudá-los a memorizar, certo? Então, a paráfrase é muito útil para isso. E, por fim, possibilitar a citação de ideias sem transcrevê-las literalmente de um texto. Um exemplo também de noções de semântica, gente, é a polissemia. Vamos observar os significados que a palavra balanço possui. Balanço pode significar nome de um brinquedo, movimento pendular de vai e vem, levantamento e exame de uma situação, análise e resumo contábil do patrimônio de uma empresa. Todos são significados referentes à palavra balanço. Observem também o cartoon. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Baixa de política por hoje, pilotão. Observe, gente, como as duas palavras direita e esquerda estão sendo utilizadas de formas distintas aí. Direita e esquerda podem significar os lados, o lado direito e o lado esquerdo, e direita e esquerda podem significar política. Em ambos os casos desses exemplos, nós observamos como as palavras elas possuem mais de um significado dependendo de onde elas são colocadas. E no cartoon há uma brincadeira com os significados que as palavras direita e esquerda são utilizadas. E a partir disso a gente conceitua o que é polissemia. Polissemia é o conjunto dos diferentes significados que uma palavra pode apresentar. Balanço pode ter vários significados, direita e esquerda também, certo?
é uma propriedade fundamental das línguas humanas que, sem ela, não poderiam funcionar eficientemente. Seria impraticável dar um nome separado a cada coisa, incluindo aquelas que nunca vimos. Ou seja, gente, sem a polissemia ia ser muito difícil de convivermos, de falarmos, de criarmos uma língua tão abrangente. A nossa língua já é abrangente. Sem a polissemia ia ser muito mais, porque ela vai conferir às línguas a flexibilidade que elas precisam para exprimir todos os inúmeros aspectos da realidade. Consequentemente, a maioria das palavras são polissêmicas em algum grau, ou seja, determinadas palavras têm vários significados. A gente observa isso principalmente quando abrimos o dicionário e vamos ver o significado de algumas palavras, certo, gente? Isso é a polissemia, são diferentes significados das palavras. E por último, nós temos a ambiguidade, que com certeza vocês já estudaram e já ouviram falar. Dizemos que o enunciado apresenta ambiguidade quando é possível atribuir a ele mais de um sentido, mais de uma interpretação. A ambiguidade pode ser uma qualidade ou um defeito em um texto. Então, algo ambíguo é quando uma frase, um texto pode ter mais de uma interpretação, certo? Isso pode ser um problema ou pode ser uma qualidade do texto. Quando a ambiguidade é uma qualidade do texto, ou seja, quando a gente usa a ambiguidade como recurso expressivo, observem as charges abaixo. Vendo pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Olha aí, ele está trabalhando a ambiguidade da palavra vendo, de vender e de ver. Observemos a segunda charge. Não trocamos roupas íntimas. Porcona. Quando ele fala isso, a ambiguidade no quesito trocar. Trocar de mudar de roupa ou trocar, certo, produtos. Então, aí, ele está trabalhando com essa ambiguidade. Em ambas as charges, houve, certo, a parte cômica da charge já exatamente porque foi trabalhado a ambiguidade das palavras. E observem, gente, que para trabalhar a ambiguidade, nesse caso aí, certo, eles utilizam da polissemia das palavras. Por exemplo, vendo pode ser do verbo ver e do verbo vender, certo? Então, há aí um trabalho conjunto nesse sentido. Agora, a ambiguidade como um problema de texto. E observem bastante isso para não acontecer isso na redação de vocês, certo? Porque aí quem está corrigindo vai acabar se confundindo no que você quer dizer. Lei prevê desconto a quem reduzir o estômago em restaurantes. Olha que enunciado mal elaborado. Sabe por quê, gente? Porque o primeiro significado que a gente pode ler é o seguinte: pessoas que fizeram cirurgia de redução de estômago terão desconto em restaurantes. E o segundo, pessoas que foram a restaurantes fazer cirurgia de redução de estômago terão desconto. É claro que a gente sabe que o primeiro é o correto, porque o segundo, ele é muito maluquinho para ser, né? Porém, é um problema grande nesse enunciado. E como a gente poderia corrigir isso? Nós poderíamos dizer: lei prevê desconto em restaurantes a quem reduziu estômago ou a quem fez cirurgia de redução de estômago. Ficaria um enunciado mais claro. Por hoje é só, gente. Até a nossa próxima aula, que é amanhã. Um grande abraço, um beijo. Qualquer dúvida é só me perguntar no WhatsApp.